Aê! Então, pessoal, vamos começar aí o terceiro encontro do nosso Agile People Summit, para a gente olhar aí um pouco para o futuro, o que fazer daqui para frente, principalmente, né, nós como Agile People temos pensado muito, né, qual será que será o nosso papel nesse futuro tecnológico. Eu coloquei lá no Miro, deixa eu compartilhar uma frase que semana passada, né, a gente fez um encontro com algumas membros globais aí da Agile People, inclusive a Pia Maria, que é a mãe de tudo, né, a nossa musa inspiradora também estava presente, inclusive foi ela que soltou essa frase que eu achei que faz todo sentido, né, que ela diz o seguinte, que a Agile People tem que assumir o papel de conectar pessoas e IA com o apoio dos valores ágeis, né, a gente não acredita que aquela ideia de agilidade morreu, né, a gente acha que está mais forte do que nunca, mas hoje em dia bastante diluída aí do nosso dia a dia, né, ela já vira não um tema à parte, mas sim parte do nosso dia a dia, né? Mais um skill que devemos ter e atuar como representante da perspectiva humana no futuro tecnológico. Acho que tem muito a ver com o que eu tenho lutado, que é isso, né? Como manter esse olhar humano, essa visão dentro de um mundo que cada vez está querendo mais automatizar e agora automatizar até criatividade e tudo mais, né? Então, a gente está passando por uma mudança significativa e é legal a gente se posicionar nisso. Eu vou colocar para vocês dois links que a gente tem. O LinkedIn da Agile People, que é o original, né, criado pela Pia Maria, que é lá na Suécia, foi criado na Suécia, né, hoje a gente aqui do Brasil que administra, né, a parte de tecnologia, administrativa, operacional da Agile People, então a gente cuida disso tudo, e a gente tem a Agile People Brasil, que nasceu como iniciativa brasileira, né, o nosso primeiro grande desafio foi traduzir todo o conteúdo da Agile People para o português. Na época, na verdade, não sei se todos conhecem, né? A gente era a Agilers, a gente tinha um outro nome, mas conforme foi evoluindo, conforme foi estreitando nossa relação, a gente decidiu adotar, né? Então a gente era Agile People, a gente era Agilers, passou a ser Agile People Brasil, e hoje a gente acaba cuidando da Agile People em si. Inclusive, agora que eu percebi também do LinkedIn, ainda mostra aqui como Agilers. Preciso até descobrir por quê, porque se vocês entrarem lá na página, não vai entrar aqui porque eu não tenho esse usuário, mas a gente está como Agile People Brasil. Então, convido vocês a seguirem para ficar acompanhando, né? A gente, com esse pessoal que a gente reuniu semana passada, a gente vai fazer encontros periódicos para evoluir nosso pensamento, nossa visão, nosso conteúdo, para agregar IA, mas para manter esse espírito, né, de trazer a perspectiva humana. Então, se vocês quiserem estar por dentro, né, de tudo que vai acontecer, podem seguir lá as duas páginas, tá? Quem gosta de Instagram, vou pedir para o Bruno colocar aqui, depois, Bruno, o link dos nossos Instagrams. Também a gente tem, né, o Agile People e o Agile People Brasil, né? A grande diferença é a língua, porque o conteúdo é bem parecido, né? A gente está alinhado em termos de conteúdo, mas aí quem for mais do time Instagram pode seguir lá. Mas a gente atualiza ambas as plataformas. O que vocês acham disso, né? Perto do que, inclusive, quem já esteve aqui nos últimos 2 encontros, o que vocês acham dessa atuação? O que vocês acham do quão isso é importante para o nosso mundo daqui para frente? Quais preocupações vocês têm aí? O que vocês pretendem se posicionar aí como pessoas, como profissionais daqui para frente? Então, vou convidar cada um de vocês puxar um post-it aqui e colocar a sua opinião, né? O que você vê para esse futuro, o que você pretende fazer, você vai mudar de ramo, você vai se atualizar, você vai tentar manter, está só esperando, né? Então, quais são as impressões de vocês aí para esse futuro tecnológico? Na verdade, a tecnologia já está com a gente há muito tempo, mas agora, né, ela está pegando de vez. O que vocês teriam a dizer aí? Vocês estão muito ativos, se quiserem também colocar alguma informação, eu vi que no nosso primeiro dia algumas pessoas comentaram, né, sobre a IA, teve um caso de estar começando ainda a realmente usar na empresa, pessoas que estão usando no seu dia a dia, como que vocês estão em relação a isso?
estão entrando de cabeça. Quem quiser também pode colocar a sua perspectiva. Como que você vê o futuro? Você acha que vai mudar ainda muita coisa? Até vou parar um pouco de falar por um minuto para vocês até poderem pensar e vou dizer uma frase que eu acho bem legal nesse contexto. Vou até colocar aqui. Eu, por enquanto, tô... Quem não conseguir chegar aqui no Miro, quiser colocar no chat do Meet, o Bruno colocou aí, ó, tanto o Instagram do Agile People, que é o global, e o Agile People BR, que é o nosso aqui local. Como que vocês estão? Qual que é o sentimento de vocês? Estão esperançosos? Tiagão, faz novamente a pergunta aqui para me ajudar a escrever. Não é uma pergunta direta, é mais assim, como você se vê aí no futuro, ou o que você vê do futuro, né? Quais são suas perspectivas, seu sentimento, seu posicionamento? Tá bom, beleza. O Jürgen fala, né, que ele é um realista, né? Ele não é nem otimista, nem nada, mas ele é um realista. Ele tem a esperança, ele acha que as coisas darão certo, mas ele também olha para a realidade, né? Ele não vai ficar fantasiando. Eu acho que é uma visão bem interessante. Próxima da minha. Legal. Legal. Inclusive, eu não trouxe, mas deixa eu pegar enquanto vocês escrevem aqui. É algo que, inclusive, a gente tem que colocar, mas acredito que quando sair o livro, na segunda edição, a gente possa atualizar. Deixa eu ver se eu consigo a imagem. Quando eu vejo agilista, né, a gente tem um papel aqui na Agile People, que é o Agile People Coach. Aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar essa imagem, senão eu tiro um print. Copiar imagem, deixa eu ver se vai dar certo. Deu. Desculpa aí quem eu atrapalhei. Podemos ficar para trás. Acho que essa sensação de ficar para trás, quem é da TI já está meio acostumado, né? Mas acho que hoje, né, você passou 3 dias sem olhar para o mundo, você já se sente ficando para trás, né? Já chegou, estamos saindo, boa. Não competir com a IA. Eu acho que ela pode complementar, né? Vou colocar esse aqui, ó. Se aperfeiçoar com as atualizações dela. O empreendimento solo. Inclusive, eu não sei se vocês seguem, mas deixa eu pegar aqui o link, que eu acho que vale a pena, né? O Jürgen, ele se posicionou aí como um solo empreendedor e ele tem ajudado e escrito muito nessa linha. Então, tem aqui o link do Substack dele, quem quiser acompanhar os... inclusive, ele
atualizou o nome, né? Agora ele virou The Solo Chief, né? Que é o chefe, o gestor, que ele mesmo agora se considera, né, uma equipe de um homem só e vários agentes e IAs que vão apoiando ele. Mas eu coloquei essa imagem porque tem até um artigo, tá no nosso site, vale a pena dar uma olhada, mas aqui na Agile People a gente acredita muito nesse papel que a gente chamou de Agile People Coach, e vocês vão ver quando sair o livro em português, que a gente atualizou essa imagem, e a ideia foi o quê, né? Aqui onde está mestre da agilidade, a gente incluiu para virar mestre da agilidade e IA, né? Porque eu acredito que assim como os princípios e a mentalidade ágil tem que estar na nossa veia, né, na nossa caixinha de ferramentas, a IA também tem esse espaço ali, né? Então, tudo que a gente faz hoje, acho que vai ter a que considerar a IA. Inclusive, o autor que eu comentei com vocês, ele fala isso, né? Sempre que você for fazer algo, a primeira coisa que você tem que pensar é, tem como colocar a IA aqui? Como que eu trago a IA nesse cenário, tá? É um pensamento interessante para a gente fazer, para ir se acostumando com ela. Então, legal, acho que não está nem super otimista, nem pessimista, acho que é a ideia bacana, tá? A frase que eu ia comentar, que inclusive é do próprio Jürgen, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir dizer, porque já faz bastante tempo que comentou sobre isso, mas que eu acho que é uma reflexão interessante, né? Ele fala o quê? Que a gente está superestimando o impacto a curto prazo da IA e subestimando o impacto a longo prazo, né? Porque hoje muitas pessoas estão em pânico, desesperada, está mudando, meu Deus, e agora, né? Porque a gente está achando que o impacto atual da IA é um mega impacto, né? Está mudando tudo. Mas acho que se você for ver na real, tem uma mudança significativa, mas ainda não é nada assim que seja uma reviravolta. Mas a gente acha que isso é imediato, mas a gente esquece que talvez daqui 10, 20 anos a gente vai estar num mundo completamente diferente do que é hoje, né? Então a gente superestima, aqui está errado, ó, superestimando o impacto a curto prazo e subestimando o impacto a longo prazo. A mensagem dele é mais ou menos assim, né? Respira fundo, fique calmo, porque agora tem que ir acompanhando, observando, aprendendo, mas assim, e daqui 10, 20 anos? Se a gente se desesperar agora, a gente não consegue olhar para o que vai ser. E realmente daqui 10 anos vai ser uma coisa bem diferente. Então a gente está muito preocupado com o momento atual, mas a gente deveria estar mais olhando para o futuro, né, para o longo prazo. Sei que no Brasil é um pouco mais difícil, né, pensar em longo prazo, mas é necessário. Uma coisa que eu trouxe, então, para refletir aqui, depois de tudo que falamos ontem e anteontem, foi... antes disso, né, uma perguntinha para vocês. Não sei se vocês vão conseguir posicionar, acho que eu fui um pouco cruel nessa pergunta, mas, assim, a gente tem a liderança nesse papel todo, a gente falou disso ontem também no caso da IKEA, mas hoje, quem vocês acham que tem que estar olhando e responsável e cuidando da cultura no dia a dia aí da empresa? Vocês acham que é uma coisa que vem mais da alta liderança, está mais na mão do RH, ou é da própria liderança, né, dos gestores ali e gerentes? Onde vocês colocariam a bolinha para dizer, né, o futuro tecnológico, manter a cultura, fazer o dia a dia rodar, está muito mais na mão de quê, tá? Então, claro que isso eu digo, gente, na prática, né? Quem que realmente faz isso acontecer no dia a dia. Então, vocês podem colocar em qualquer canto aqui. Eu gosto de colocar aqui, assim. Mas vocês podem, inclusive, se vocês acharem que não tem lugar nenhum para colocar uma bolinha, podem adicionar um post-it aí com uma opinião pessoal. Tem alguém mais para liderança do que eu penso? Legal. Acho que a gente tem umas visões parecidas aí. Apesar de que, né, como eu falei, dia a dia, né, na prática, eu acho que entra bem aqui. Mas hoje em dia, cada vez eu tenho mais visão de que se essa galera aqui não está no jogo, né, não adianta nada também os esforços de todo mundo aqui, né? Então, acho que
o papel mais crucial talvez seja do alto executivo, da alta liderança, mas acho que é a liderança que está ali no dia a dia, né, que faz acontecer. Eu acho que hoje, né, depois de tudo que eu já vi, eu vejo o papel muito do RH como alguém que prepara um terreno para que a gente tenha líderes aí bem preparados para essa bucha, né? Eu lembro até hoje, inclusive, a pessoa estava na reunião que a gente fez semana passada, ela é da Noruega, mas ela estava comentando de uma empresa de 2.000 funcionários, que ela estava comentando sobre o RH dessa empresa. E aí a gente ficou meio especulando quantos profissionais de RH tinham nessa empresa de 2.000 funcionários. Aí, a um certo momento, ela revelou, se não me engano, eram 2 ou 3 pessoas de RH para uma empresa de 2.000 funcionários. Aí ficou todo mundo impressionado, né, como que é possível, mas a ideia dela é o quê, né? Esses 3 profissionais de RH, eles são muitos de criar o ambiente propício, mas quem realmente fazia o dia a dia, né, o que hoje a gente vê muito na mão do RH eram os líderes. Então, eles eram uma empresa com líderes muito bem preparados para contratar, demitir, fazer planejamento de carreira e tudo mais. Então, eles tinham uma liderança preparada. E eu acredito muito nisso, né, de a gente criar um corpo de liderança aí que seja capaz de tocar essa cultura no dia a dia. E aí, semana passada, foi, acho que foi no início dessa semana, eu fiz um curso rapidinho, acho que eu comentei com vocês sobre IA, achei até que interessante, tá, nos módulos iniciais, ele dá alguns conceitos interessantes sobre IA, né, sobre contexto, prompt e tal, mas depois, na módulo 2 para frente, ele tem vários temas, né, de como você usar IA, assim, ó, na análise de avaliações 360 e preparação de devolutivas, melhorar a qualidade dos comentários, né, porque a gente manda avaliação para as pessoas, vem cada comentário do tipo, ele não sabe se comunicar. Ok, né, mas o que eu faço com um comentário desses? Criar PDIs personalizados com o apoio da IA, fazer gestão de competência com IA, né, e criar frameworks para refletirem a cultura, usar a IA para a revolução do treinamento e desenvolvimento, criando conteúdo com apoio da IA, personalizando, usando IA. E olha que interessante, né? O RH passando a ter um papel mais de um gestor de coaches digitais e mentoria, e a IA, depois eles, tipo, como um adicional, a IA na gestão de metas e OKRs. Eu achei legal, assim, as ideias, o que a gente pode usar, mas eu fiquei o tempo todo com uma pulguinha atrás da orelha, porque eu falava assim, né, legal, a gente ter, por exemplo, uma IA que eu vou lá e falo, vamos criar um PDI para o Thiago, né, para o Bruno, para a Tatiana, e a IA fazer, né, inclusive eles vendiam uma plataforma própria deles, porque tudo para eles era assim, né, você tem que colocar o contexto da empresa, do cenário, do Thiago, do Bruno, blá, 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 para realmente você ter um retorno ok. Mas a nossa plataforma, você já vai ter acesso, né, a toda a universidade corporativa da empresa, ao histórico do funcionário, a plano de carreira, ou seja, eles vendiam que pela plataforma deles você teria como suporte para a IA todo o contexto, que realmente é muito importante. Daí a IA pode ser muito mais assertiva. Mas imagina um gestor que criou esse PDI com todo esse poder aí de potencial, tudo, mas esse gestor mal sabe dialogar com o funcionário dele, não tem ideia muito da ideia do PDI, é aqueles que entregam o PDI para a pessoa e falam assim, aqui seu plano de desenvolvimento, né? Mas não acompanha, não dá o suporte necessário. Então, eu fiquei muito pensando assim, né, que a gente está acelerando muito a adoção da IA, mas será que as pessoas estão preparadas para usar isso de uma forma coerente, uma forma bacana, uma forma realmente, como o Thiago falou aqui, né, para não competir com ela, mas para usá-la para nos aperfeiçoar, né? Então, claro, se eu já faço um PDI bem bacana, já tenho essa preocupação com o desenvolvimento do meu colaborador, é óbvio que a IA só vai ter a agregar para mim, né? Mas imagina aquele gestor com 30 funcionários que não está nem aí para os 30 e agora ele vai ganhar uma ferramenta para automatizar tudo isso para os 30 funcionários, né? Será que vai ser melhor ou pior, né? Que nem aquele ditado antigo, né? A emenda é pior que o soneto. Acho que é bem uma linha
por aí, tá? Então, eu tenho pensado muito nessa questão, né? Como que a gente pode... Inclusive, recentemente, eu tenho uma pessoa que é até querida, assim, porque não é simplesmente uma relação profissional, é uma relação que começou fora do profissional, ela é gestora de RH, mas uma vez ela foi me dar um feedback escrito. E eu estava até lendo hoje, de novo, esse feedback, para ver se eu não estava viajando na época, né? É sempre bom você dar uma relida, porque às vezes na hora, né, no calor do momento, você se equivoca tudo, mas eu vi realmente a mesma coisa, né? Um feedback que quando eu lia, eu leio aquele feedback, eu não consigo imaginar aquela pessoa dando aquele feedback, porque claramente ela estruturou tudo aquilo com uma IA, né? Então, não sei o quanto, né? Se ela simplesmente falou assim, IA, prepara um feedback, ou se ela realmente escreveu um feedback e só pediu para a IA reescrever de uma forma correta. Mas aí eu falei assim, gente, uma pessoa assim, né, que é de RH e tudo mais, fazendo uma coisa dessas, será que o mundo está perdido? Né? Então, eu fiquei pensativo. Vocês têm visto coisas assim? Como que é para vocês? Quem tiver alguma opinião aqui, coloquem para mim, só para ver se vocês já passaram por situações assim, se vocês sentem que a IA pode, às vezes, mais atrapalhar do que ajudar. E também a minha pergunta, né? Será que a IA, as pessoas estão preparadas, né, com conhecimento não IA, para realmente usar a IA de forma efetiva? Nossa, a Yano, inclusive, um item que eu não coloquei aqui, né, mas um dos itens que eles colocaram era exatamente a IA no processo seletivo. Não lembro se era o 8, 9 ali, mas tinha esse tema também. Você sabe que lá na Growix, que é uma das empresas que eu sou conselheiro de produtos, o Core, um dos produtos que eu ajudei a desenhar, ele é um produto de matchmaking, de fit cultural e individual, né, processo seletivo. E na construção desse produto, a gente estava bem animado, porque o produto, o que concorria conosco, era muito mais de aceleração e muito menos de assertividade. Então, a gente percebia que estava ficando muita gente qualificada pelo caminho. A gente fez muitas amostras e a gente construiu o nosso modelo em cima dessa fragilidade do mercado. E aí, depois, a Grace se fundiu com outra empresa, 99 Hunter, né? E aí, só crescimento, investidores começaram a chegar. Então, por isso que eu coloquei esse post-it aí, porque a gente aí acelera tudo, né? Se eu tiver sem rota, ela acelera a ida ao precipício. Se eu tiver em rota, ela acelera o caminho da minha rota. Então, esse é um ponto que eu tenho percebido aí, olhando para RH, processo seletivo, desenvolvimento humano. É um ponto que a gente aproveitou muito para construir um produto, aproveitou essa fragilidade do mercado para construir um produto mais aderente. E isso tem 2 anos, um pouco menos de 2 anos, e isso ainda está muito latente no mercado, na minha opinião. Eu até vi, até pensando nisso, Thiago, eu acho que é interessante, porque nossa, isso foi um bom tempo atrás, a gente acho que foi no Slack ou algum lugar que teve uma discussão acalorada que eu me envolvi lá, só que tinha umas pessoas que partiram para algumas ofensas pessoais, e né, aquela coisa louca, mas eu falei assim, não, peraí, será que eu tô também errando, né, que ponto eu tô? E aí eu peguei toda a conversa e comecei a trabalhar com o ChatGPT, falando, né, você pode dizer quem aí foi mais tendencioso, quem usou mais fatos do que opiniões. Então, eu fui fazendo uma análise e achei super interessante. Então, a IA me ajudou muito nisso, mas como? Para enriquecer uma visão que eu já tinha, né? Me ajudar a ter um olhar mais crítico. Acho que ela deu um poder muito legal. Então, eu tenho também essa preocupação, né? De acelerar demais, mas a gente perdeu o olhar crítico daquilo, né? Olhar muito para a eficiência, né? Em vez de pensar na eficácia daquilo e na efetividade. Eu até vi esse gráfico, né? Esse é o cara que eu comentei com vocês. Quem tiver interesse, tá? É um autor, ele chama Ethan Mollick, tá? Esse foi o livro que eu falei para vocês, que foi o primeiro que eu li nesse mundo da IA. Tá vendo que essa já tem a versão em português, isso foi bem interessante.
Mas ele já está para lançar um livro, ó, era Cointeligência, e agora ele vai lançar o Coexistência, tá? Que vai ser, ele está em pré-venda, tá vendo? Vai ser lançado em outubro. Mas é uma pessoa que vale a pena seguir, tá? Hoje ele postou no LinkedIn esse gráfico, ó, que é as vulnerabilidades críticas e altas que estão acontecendo em 21 organizações notáveis. E olha que curioso aqui, o quanto que cresceu essas vulnerabilidades, né? Então, o quanto que, legal, a gente está acelerando tudo, mas será que a gente está realmente fazendo com qualidade, realmente entregando coisas interessantes? Eu acho que esse gráfico aqui, eu achei bastante alarmante, não é algo que eu esperava ver, né? Mas acho que o mundo está começando a olhar que esse negócio da IA está um pouco desenfreado, tá? Mas os 2 links, quem tiver interesse, tá? Eu super recomendo. Eu travei aqui. Eu super recomendo esse cara, ele foi até hoje, tá? Inclusive, quando eu fui escrever o livro, o capítulo do livro lá sobre a IA, além de usar a M3K, a gente também eu também usei os itens desse livro, desse cara aqui, que para mim é uma leitura bem interessante de como a gente usar a IA, não só do aspecto técnico, né, mas do aspecto comportamental, digamos assim, do uso da IA. Tranquilo, pessoal? Mais alguma preocupação, algo que vocês veem aí? Mais algo complicado? Muito que bom. É legal, né? Vocês falaram ontem, né? Muito de, precisamos ter treinamento e tal, mas olha que interessante, né? Eu fiz esse treinamento, mas eu falei, né? Imagina esse treinamento nas mãos erradas. E hoje, uma coisa que a gente está tendo, até uma coisa que eu acho que é um setor que pegou bastante, tá? Que é exatamente o de treinamento. Porque hoje toda a forma como a gente faz treinamento, como a gente consome conteúdo, está mudando muito, né? É legal porque o conteúdo está muito mais disponível, muito mais acessível, mas será que a gente está tendo realmente capacitação de qualidade? Por exemplo, eu fiz esse treinamento inteiro, tenho um certificado, só que, é claro, ele tem vários PDFs, ele poderia ser mais prático, só que eu pratiquei zero, né? Eu assimilei todo o conteúdo, mas com zero prático, né? Então, é uma coisa também de se pensar, será que está tendo qualidade nisso tudo? Então, essa é um convite aí de reflexão, e vou reforçar aqui um tema que eu gosto muito, isso aqui é algo que eu tenho um carinho muito particular, e eu vou trazer para vocês, é algo que eu sempre venho, né, que é o Agile People Manifesto. Na verdade, eu acredito que eu entrei em contato com o mundo Agile People através desse manifesto, porque o Thiago conhece o Romário, que foi um parceiro nosso lá no passado, e a gente foi preparar um workshop de OKR, tudo, e a gente usou, eu lembro até hoje que esses elementos aqui, ó, apareceram no nosso treinamento, né, que são alguns itens que as pessoas ágeis, nesse caso, buscam, né, que é adaptabilidade, transparência, multifuncionalidade, cultura, conexão, diversidade, pertencimento. Então, esse manifesto, ele foi escrito, se não me engano, foi em 2019, por um grupo aí ao redor do mundo. Deixa eu pegar ele aqui em português, ó. Em 2019, tá vendo? O pessoal se reuniu lá na Suécia, tinham 19 pessoas de 17 países, tinha até um brasileiro lá envolvido. Ele hoje, por conta de questões pessoais, está um pouco aqui, ó, Gustavo, que era o brasileiro que estava lá. E depois, né, a gente revisou. Hoje a gente que mantém o manifesto aqui vivo, mas eu fico olhando para ele, eu falo, gente, por mais que veio IA, foi IA e está tudo isso acontecendo, eu acho que ele ainda é válido, né? Acho que para mim ainda é muito relevante buscar isso daqui. Eu não sei se está aqui. Está aqui, ó. Esse livro. Não, se bem que esse aqui é dos princípios, né? Mas também é outro conteúdo bacana da Agile People, ó, que foi escrito também por autores do mundo todo sobre os princípios da Agile People, né? Que é o que a gente acha interessante ao pensar de pessoas, né? Semana passada rolou a conversa de atualizar
esse livro, né? Mas o meu projeto, a minha ideia é a gente criar versões locais desse livro, né? Então, acho que são 38 princípios, e a ideia é a gente pegar, por exemplo, 38 pessoas aqui do Brasil e escrever histórias e contextos sobre esses princípios em ação. Acho que, se for ver bem, a gente tem pessoas suficientes para isso aqui no Brasil, por tudo que eu já vi. Mas acredito que esse manifesto ainda é algo extremamente atual e necessário, então eu convido vocês, quem tiver interesse, ó, vocês podem vir, claro, dar uma analisada, uma olhada, mas vocês podem assinar esse manifesto, né, se tornarem signatários. Tá vendo que tem bastante gente aqui que já assinou, então quem quiser e achar que vale a pena, é só preencher, tá vendo, nome, e-mail, LinkedIn, mas isso aqui não é compartilhado, tá, não vai vazar, mas você pode se tornar um signatário do Agile People Manifesto. Tem vários idiomas, mas tem o português aqui. Antigamente era um português meio Portugal, mas hoje a gente deixou português brasileiro mesmo, que é o nosso português. Legal, pessoal? Então, fica o convite aqui. Deixa eu pegar um aqui para a gente ver. Ah, olha que interessante, né? Isso aqui foi uma coisa, alguém comentou lá em cima, né, a questão do B2B, né, das relações entre as pessoas, mas hoje eu vi um comentário também legal no LinkedIn, mas olha esse princípio, ó, as pessoas ágeis exploram o poder da expansão de fronteiras para facilitar a colaboração proativa através das barreiras organizacionais. Expansão de fronteiras é um termo conhecido lá fora que chama boundary spanning, não é tão explorado ainda no Brasil, né? A gente já fala disso aqui desde 2021, mas ainda não é tão, apesar de que a gente faz no dia a dia, mas é a ideia da gente sair, né, dos nossos silos, dos nossos mundinhos e conectar, fazer pontes, né, para a gente conseguir expandir fronteiras, porque é explorando as fronteiras entre as empresas, fronteiras entre equipes, fronteiras entre áreas, que a gente consegue muita criatividade, inovação, tá? Então, é um tema eu gosto bastante. Tem até pessoas aqui no Brasil que falam muito, né, sobre o perigo desse forte foco em equipe, né, do comportamento tribal, uma série de coisas assim. O pessoal do Kanban é muito de olhar para isso, mas aqui a gente atua com esse conceito. E hoje, uma moça também postou no LinkedIn que ela falou o quê? Né, que ela está recebendo uma chuva, o que a gente chama de contato frio, né? Vem alguém no seu LinkedIn e fala, ó, eu sou fulano, vi que você é de tal empresa, blá, 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 e já te oferece alguma coisa, isso chama contato frio, né? Num país como o Brasil, isso sempre foi uma coisa meio ruim, porque a gente é mais relacional, a gente é mais de construir, né, a relação com as pessoas, mas hoje em dia, com a IA, está ficando pior ainda, né? Eu, por exemplo, simplesmente ignoro todo tipo de mensagem nesse estilo, né, que eu vejo que a pessoa claramente botou um motorzinho lá e saiu mandando, né, mas como que a gente dentro de uma empresa cria isso, ó, multifuncionalidade, colaboração, comunicação, aprendizagem, acho que a gente falou ontem sobre isso, né, treinamento, como que a gente socializa o conhecimento dentro das fronteiras da empresa, né, a gente já tem muita coisa rica dentro das organizações, mas acho que as organizações utilizam muito pouco, né? A gente fala, não sei se aqui está, mas nos princípios, com certeza, a gente fala da subutilização, subotimização, que é bem comum. Esses temas todos, tá, pessoal, é o que está dentro dos conteúdos que a Agile People oferece, né? Então, a Agile People, ela é principalmente uma escola, né? A gente ensina liderança, gestão, agilidade, e a gente tem workshops, né? Quando eu falei para vocês que lá em 2021 a gente teve como primeira missão a tradução, a gente fez a tradução de todos os workshops da Agile People. Então, por exemplo, expansão de fronteiras é um tema que é abordado no Liderando e Desenvolvendo Pessoas, né? Que é o Agile People Development, se não me engano, está aqui em algum delegação, contratação, desenvolvimento contínuo. Acho que é de auto-organização. Em algum desses módulos a gente fala do boundary spanning, tem até um exercício interessante de buddy system, tal, para a gente explorar essa ideia, né, de como conectar e gerar conhecimento dentro da empresa.
Então, a Pia Maria, dos legados que ela deixou, claro, em conjunto com muitas pessoas ao redor do mundo, foi esses workshops, né? Então, a gente tem o Business Agility Foundations, né? Que é a ideia do pensamento ágil, da estratégia emergente, realmente criar valor, usar os frameworks mais de forma mais consciente, né? Então, essa é muito a ideia do Business Agility Foundations. A gente tem uma formação de liderando com agilidade, né, que é trazer essas competências do líder, né, comunicação, a questão de storytelling, comportamentos, inteligência emocional, né, uma série de competências que é importante para esse líder e gestor moderno. A gente tem essa formação que foi um dos carros-chefes, né, a Pia Maria, ela acabou se especializando muito no mundo do RH ágil, né, então a gente tem uma formação de RH ágil, que aqui, né, esse módulo, tá vendo que aqui tá gestão de metas de desempenho, remuneração e benefícios. Aqui no Brasil, a gente separou, né, então, em vez de ser até H5, a gente tem até H7, porque aqui também, né, aprendizado e desenvolvimento a gente deixou numa sessão, engajamento em outra, tá? Inclusive, quando eu falei com vocês lá atrás sobre o RMP, é um tema que a gente aborda em vários temas aqui. A gente fala dele no Business Agility, na liderança, aqui ó, em engajamento dos funcionários, mas principalmente na formação do Agile People Coach. Essa sessão aqui, ó, minha motivação, ela é focada na ideia do Raise Motivation Profile, de como usar isso dentro das equipes. Inclusive, é uma sessão bem interessante que eu uso dentro das empresas. A gente fez um trabalho no início desse ano, que a gente rodou na empresa inteira, fez as sessões em equipe, tem até mas preciso até responder ela, acho que ela não está aqui hoje, mas no LinkedIn ela me chamou, porque ela quer aplicar isso na equipe dela. E, por fim, eu acho que um queridinho nosso, né, esse PDV, que agora a tradução a gente tem deixado como liderando e desenvolvendo pessoas, é uma formação que foi inédita, tá? A Pia Maria foi a primeira pessoa que criou um curso com esse tema, inclusive ela participou junto com a IC Agile de toda a elaboração, e no Brasil, se bobear, eu acho que até hoje a gente é o único curso desses em português, tá? Porque a gente fez a tradução e até hoje ninguém criou esse conteúdo em português. Mas é uma formação sobre aquela questão que eu falei, né? Apoiar a carreira das pessoas, a questão de diversidade, trabalho em equipe, motivação, tá vendo aqui também trabalha a questão dos motivadores, delegar resultados, né, não só delegar tarefas. Então, é uma formação que eu tenho bastante carinho por ela, ela é bem completa, assim, para criar aquele líder que realmente pensa nas pessoas, né, porque qual que é a ideia, né, e por que eu estou trazendo isso? Além, né, claro, de que a gente vai começar um ciclo desses na semana que vem, tudo isso aqui, eu acho que é bem explorado nesses workshops que a gente tem, sem o viés específico da IA, mas certamente alguém que passou por todo esse conteúdo vai conseguir fazer esse curso que eu fiz essa semana, que é um curso de 4 horas, e fazer tudo isso com muita propriedade, né? Porque não adianta nada a gente aprender a criar criação inteligente de PDIs usando IA, se a gente nem tem toda essa noção, né, do que realmente pensar em termos da motivação da pessoa, como construir algo focado em ambições e não só em metas, como a gente está acostumado. Então, eu acho que casa muito, né? Eu acho que o PDV, que é esse que eu comentei, é bem ligado a vários temas aqui, mas, por exemplo, o treinamento, a questão que o Thiago trouxe de contratação, processo seletivo, isso vai estar muito na parte de RH. A questão de metas e OKRs, a gente trabalha no BAF, né, no Business Agility. Então, isso aqui eu percebi que é uma base que a gente precisa dar para as pessoas, né? Inclusive, quando eu fiz a formação lá com a Pia Maria, eu e o Romário, inclusive, a gente fez juntinho, eu lembro até hoje, né, que eu chamei a Pia Maria no canto, falei, Pia, sensacional, eu acho que a gente precisa levar isso para o Brasil, né, porque o pessoal vai amar a forma como a gente aborda, como a gente lida com tudo isso, que foi o dia que ela falou, Thiago, vai em frente, né, cria aí a Agile People no Brasil, pode traduzir tudo, que foi a sementinha para a gente começar tudo isso daqui, né, então é um conteúdo que a gente tem um carinho enorme, inclusive na semana que vem,
dia 9, né, que é o que eu comentei que é feriado aqui em São Paulo, vai ser nossa próxima reunião global aí, para ver o quanto que a gente tem que adaptar esse conteúdo para o futuro. Depois de muita reflexão, eu penso que talvez a gente possa colocar uma sessão extra em cada um, né, usando a IA nisso tudo, mas eu acho que eu não mexeria assim radicalmente. Eu acho que os conteúdos que a Agile People tem, ele é muito baseado em princípios e valores, que são coisas permanentes, né, que tendem a não se mudar muito ao longo do mundo, da história, né, da evolução. A gente não é muito focado em ferramentas e técnicas, porque isso você aprende, né, 1000 técnicas de como fazer algo. A gente é muito focado no princípio e no valor. Inclusive, uma coisa legal que eles trouxeram semana passada, que é até um ponto de alerta para mim, que muito do que a gente traz como conteúdo é baseado em aquela coisa de evidência, né, de você fazer, executar e reproduzir para ver coisas validadas, né? Então, a Agile People tem essa preocupação de trazer conceitos aí que estão sendo validados ao redor do mundo. Tá? Então, para vocês saberem, semana que vem a gente inicia o BAF e a gente vai passar por essa trilha toda, né? Vamos fazer o Business Agility, depois vamos ter o Liderando com Agilidade, depois Agilidade em RH, depois o Agile People Coach e, por fim, Liderando e Desenvolvendo Pessoas. Vai ser uma trajetória que começa agora em julho, e acho que vai até agosto ou setembro, se não me engano, né? Porque cada um daqui que vocês estão vendo é uma sessão, um encontro, né, ao vivo, online, que a gente faz com as pessoas. O primeiro vai ser na próxima terça-feira, que é esse aqui, né? A necessidade de agilidade nos negócios, o B1, tá? Então, a gente tem um campus, acho que quem estava ontem, o Bruno liberou lá o acesso naquele curso, tá? Mas a Agile People, ela tem um mecanismo que é bem interessante, né? Todas as aulas, ó, elas estão aqui, tá vendo esses workshops que eu falei, ó, Business Agility, Leadership, HR, e aqui na plataforma a gente tem cada uma das sessões, ó, se bem que aqui é em inglês, tá? Vocês viriam aqui em português. Bem-vindo, livros, e aí, ó, a necessidade de agilidade nos negócios. Então, é a primeira sessão. Aqui na plataforma a gente tem um vídeo para trazer a parte teórica, né, a parte mais densa aí, que não vale a pena ficar numa sessão ao vivo, dá para ouvir uma gravação, mas aí a gente tem a parte ao vivo, né, que aí a gente explora em conjunto todos esses conceitos, com atividade, discussão, algumas ferramentas, aplicações. Então, a ideia, né, sempre assim, a gente tem uma preparação que as pessoas fazem antes da aula, a gente tem a aula em si, que é o encontro ao vivo, e depois reflexões e coisas adicionais para se fazer após a aula, tá? Toda a formação Agile People, ela foi idealizada dessa forma. Para quê? Para que as aulas em si sejam atividade e troca, né? A gente está aqui ao vivo, investindo o nosso tempo, não é interessante ficar só ouvindo alguém falando, né? Para ouvir alguém falando, a gente vem aqui, dá um play, inclusive quem for igual eu, dá um play, acelera, vê na velocidade 2, né? Muito melhor do que ficar aqui ao vivo gastando tempo, né? Então, essa é a filosofia da Agile People, sempre foi, eu acho que não deve mudar tão cedo, porque a gente acredita realmente nisso, tá? Inclusive, a gente usa um método, né, que é o Training from the Back of the Room, que eu sou um dos super fãs aqui no Brasil, que é toda uma técnica de ensino baseada no cérebro, focada em pessoas, não é adultos, né, mas pessoas adultas que já passaram, né, da fase inicial de aprendizado. Então, é bem bacana. Todas as formações foram construídas nessa filosofia. Então, quem tiver interesse em embarcar nisso com a gente, todos eles estão disponíveis lá no site da Agile People Brasil, tá? Então, deixa eu até pegar esse link aqui, que é onde vocês entram no nosso site, já filtrado aí pelas formações Agile People, é esse link aqui. O que a gente vai fazer, tá? Para quem está com a gente e está acompanhando e está interessado, né? Primeiro que eu conversei tudo isso com o Bruno, né? A gente resolveu manter todos os valores promocionais, então o BAF a gente já
baixou aqui o preço, mas a gente combinou o seguinte, né? Quem tiver interesse em qualquer uma das formações, ó, liderando o RH ágil ou liderando e desenvolvendo pessoas, pegando qualquer um desses 3 cursos, a gente vai dar o BAF de brinde, tá? Então, a primeira coisa é, você não precisaria fazer o Business Agility Foundations, porque qualquer curso que você quiser fazer, você já vai entrar direto no BAF que começa a semana que vem. Então, esse foi um brinde especial que a gente quis trazer para vocês. Uma questão interessante, né? Aqui no Agile People Coach, todo mundo que faz ele ganha o relatório do RMP, que é esse aqui, né? Esse aqui é o meu, que é o feito cientificamente, através do questionário. A gente já tinha a prática de oferecer, porque a gente usa, né? Aquela seção C4 que eu comentei, ela usa o RMP. Então, quem fizesse o Agile People Coach tinha ele. Só que agora, né, para essa leva atual, a gente resolveu fazer o quê? Qualquer pessoa que fizer qualquer um dos cursos vai ganhar o RMP, então não vai ser só no Agile People Coach, se você fizer qualquer um dos outros, você vai ter o RMP, só que dessa vez a gente vai fazer o RMP relatório mais a devolutiva, né? Porque quando é o curso, a gente não oferece a devolutiva individual, porque ela é tratada aqui no Agile People Coach. Mas para quem entrar nessa leva atual, vai ganhar de brinde a devolutiva, que é uma sessão de 50 minutos comigo para explorar o relatório, para entender, né? Porque vocês viram que são 16, a gente já teve algumas discussões interessantes na terça, mas é importante ter uma pessoa credenciada para fazer a interpretação, porque eu peguei, né, como eu falei com vocês, a gente fez numa empresa com todos os funcionários esse ano, e tinha pessoas que às vezes olhavam o relatório, eu ficava meio assim, aí na conversa, na interpretação, eles conseguem ver, realmente, então é isso, então faz sentido, então é importante ter a devolutiva. E além disso, claro, não podia deixar de ser, o Bruno criou um cupomzinho lá, que é Summit, que ainda por cima vai dar um desconto especial de 30% para quem se inscrever em qualquer dos workshops. Então, qual que é a dica aqui, né? Se você entrar nesse link, vocês vão ver que aparece exatamente a lista, tá vendo, dos workshops da Agile People, que são esses que eu falei, ó, o BAF, o HR, o LEA, o Coach e o PDV. Então, você inclui o qual deles você quiser no carrinho, aplica o cupom, aí você vê certinho quanto que ficaria, tá? Só a única dica é, não inclui o BAF, tá? Porque o BAF vocês vão ganhar, independente da combinação que vocês fizerem aqui. Então, eu quero fazer o LEA e o de RH. Inclui os dois no carrinho, aplica o cupom, aí depois que tiver a inscrição confirmada, o Bruno entra em contato, tudo para a gente inscrever também no Business Agility Foundations, tá? Por que isso, tá, gente? Só para vocês saberem também, o BAF, às vezes a gente fala assim, é coisa que eu já sei, nem precisaria. Mas, ele é base, tá, para os outros, então é legal ter passado pelo BAF para poder fazer os outros, porque tem conteúdos que são depois aprofundados, mas também o Business Agility Foundations da Agile People, ele traz questões, por exemplo, como o Boundary Spanning, tem a questão do Beyond Budgeting, tem um outro tema que, gestão de polaridades, que é um tema extremamente importante. Então, vale a pena, porque eu mesmo, quando eu resolvi fazer tudo isso com a Pia Maria, uma preocupação que eu tinha era, nossa, eu vou ver um monte de coisa que eu já estou cansado de ver, né? Porque, imagina, eu fiz isso em 2021, mas eu já mexo com agilidade desde 2009. Então, eu falei assim, nossa, vai ser um monte de mais do mesmo. Mas eu fiquei impressionado com o quanto de coisa que eu consegui aprender com essa formação, tá? Se não me engano, todas elas já estão confirmadas, tá? Porque a gente tem já um pessoal inscrito, a gente vai começar na terça-feira, então falta vocês aí, né, que podem embarcar nessa e aproveitar para já entrar de cabeça nesse mundo Agile People. E estar preparado, né, com a bagagem aí necessária para poder lidar com qualquer questão que surja, tá? Então, fiquem à vontade para explorar lá, chamem o Bruno no WhatsApp, ele responde qualquer dúvida, tá? Inclusive, Bruno, coloca também aqui no chat
o número, né, nosso de apoio, porque daí quem tiver qualquer dúvida, qualquer questão, pode nos procurar. E eu vou fazer, deixa eu ver se falta alguma coisa. Ó, eu vou dar uma dica, tá? Eu ainda estou pensando, mas a gente vai ter em julho também o New Fundamentals, que é a formação da M3K, que é a evolução do management, né? Eles criaram um novo curso, super bacana, a gente é pioneiríssimo aqui no Brasil. Eu vou criar uma condição super especial, então todo mundo que tiver nessa turma com a gente, depois vai poder embarcar no New Fundamental, se tiver interesse, tá? Então, fica a dica aqui para vocês. Então, vou fazer o seguinte, podem tirar dúvidas, podem perguntar, mas eu só vou liberar para vocês o último formulário. Nossa, ele ficou estranho aqui, deixa eu ver. Ah, é isso. Esse é o último formulário de presença, tá? Lembrem que a gente vai fazer o sorteio do livro, né, traduzido e tudo mais, então é importante vocês preencherem aqui para registrar que estão aqui conosco, a presença dia 3, é rapidinho, tá? Tem o e-mail, e eu também perguntei lá qual desses, né, vocês acham que valeria a pena ou casaria com vocês, tá? Eu sou suspeito a falar, porque quando eu fui fazer, inclusive, com a Pia Maria, eu fiz toda essa sequência, acho que eu também fiquei uns 3 meses com ela, foi uma experiência bem bacana, né? Só a única diferença é que, na época, aqui era um que chamava Fundamentals, né? Ele não era Business Agility Foundations, mas depois a gente evoluiu ele e tal. Então, hoje é força total, né? Lá em 2021, ainda não tinha o BAF, né? O Business Agility Foundations. Então, é isso o convite que eu queria deixar para vocês aí terem a oportunidade, principalmente, né, de troca, exercitar, ver questões aí que são usadas mundialmente, que são bastante relevantes, para trazer para cá e aplicar no dia a dia. E aí, quando vocês se depararem, inclusive, se bem que esse curso que eu fiz, ele era só até o dia 30, mas provavelmente eles devem liberar ou ter alguma forma de fazê-lo, mas com certeza vocês poderiam fazer isso muito mais preparados, né, porque ter esse olhar crítico, por exemplo, que eu tive ao longo, né, dessas aulas, porque eu acho assim, isso tudo, gente, eu fico alarmado, porque como será que as pessoas vão usar? Mas quando eu penso, aquelas pessoas que têm olhar crítico, que desenvolveram isso, tranquilo, né, a gente vai usar isso de uma forma consciente, mas tendo bagagem, né, e conhecimento, fica bem melhor. Combinado, pessoal? Quem tiver dúvida... não esqueçam, hein? Assina o manifesto, explorem lá os cursos, os conteúdos, vê quanto ficaria, se cabe no bolso, dá para parcelar lá sem juros, é super facilitado no nosso site. Não esqueçam do cupom, tá? Que é o desconto especial para quem participou do Summit. E não esqueçam de preencher aqui a presença para registrar que vocês estiveram aqui. Depois a gente vai consolidar quem participou dos encontros, tudo, para a gente fazer um sorteio bem legal aí do livro e outras possibilidades. Combinado? Nossa, gente, deu 9 horas, nem imaginei que eu ia ser tão pontual assim, mas deu certo. Valeu, Ti, muito bom. Inclusive, dá uma olhada aí na agenda, se você estiver livre nessas... O Thiago já é um expert aí no mundo management, Agile People, mas é sempre bom, né, a gente se reunir, trocar. Valeu, Tati, estava presente aí, muito bom. Né, gente, até domingo, tá? Então não tem que correr aí, porque como inclusive a formação começa na terça, não dá para perder tempo. Então pensem bem aí na sexta, vejam o que dá para fazer e chamem o Bruno qualquer coisa se precisar. É isso, Fernanda, valeu. Valeu, gente. Obrigado, valeu. Obrigado, boa brother. Noite. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Thiago, muito bom. Missão cumprida.